Deus é muito claro sobre o perigo que ronda a vida das irmãs, especificamente das irmãs. Deus tem um papel para cada um de nós dentro do seu povo. Deus tem uma função. Nós somos totalmente iguais diante de Deus, em termos de sermos filhos. Mas Deus deu para cada um de nós papéis e funções diferentes. Deu papéis para homens e deu papéis para mulheres. Deu funções para alguns, alguns vão ser pais, outros não vão ser. Deu função para alguns, alguns vão ser maridos e outros não vão ser. E Deus vai fazendo isso, vai distribuindo. Na igreja, Deus deu função para alguns vão ser mestres, vão ensinar, e outros não vão. Então nós somos iguais, mas temos funções diferentes. E uma das funções que Deus não deu para as mulheres, para nenhuma mulher, era a autoridade espiritual sobre o seu povo. Deus não fez isso. E toda vez que eu ensino, ou textos como esse surgem, eu fui convidado a pregar numa igreja. E eu tinha que pregar esse texto. Na verdade, eu estava fazendo uma exposição geral. E eu falei, olha, eu vou falar sobre o texto, tudo bem? Não, pode falar, tudo bem sobre o texto. Eu falei, mas sobre esse texto, você já leu? Eu vou pregar esse texto aqui, tem problema? Não, pode pregar. E eu preguei. E na igreja tinha uma pastora. Eu falei, eu vou pregar esse texto. E disse, olha, eu não tenho nada contra ninguém, mas a Bíblia, ela é autoridade absoluta. Curve-se diante dele toda a terra. Deus não negocia com ninguém. Deus não liga se você gosta ou não gosta, se você ficou ofendido ou não. Deus não liga. Deus não quer ofender. Mas se a verdade ofender você, a verdade bíblica, Deus não vai falar sinto muito, Ele não sente nada. Ele não sente, sinto muito, você ficou... Não. Ele quer que você e eu, homens e mulheres, nos curvemos e falemos, Senhor, é a Tua palavra, vou moldar a minha vida a isso aqui. Deus não quer que mulheres recebam e tenham na igreja a autoridade espiritual. E por que razões? Afinal de contas, Deus não quer isso. Toda vez que eu prego ou ensino isso, alguém fala, mas e Débora? E a juíza Débora, que há pouco tempo atrás, quando estávamos lendo Juízes, apareceu Débora, a libertadora de Israel, uma mulher que matou 2 generais fortes. Débora, quando alguém fala isso, eu falo, fala baixo, que é uma vergonha. Deus levantou Débora para mostrar que Israel estava tão corrompido, que não existia mais homens para liderar. E Deus falou, vou levantar Débora para envergonhar homens. Quando Débora, a juíza, é levantada, é porque chegou o fim, não tem mais o que fazer. Israel está no lodo, acabou. Então, quando mulheres se levantam para ser autoridade espiritual dentro de uma igreja, é porque os homens daquela igreja, geral, todos eles, estão no lodo. A igreja afundou. Deus não está falando de preconceitos, Deus está falando de funções. Quando ele começou o Éden, ele decidiu fazer Adão. Ele poderia ter começado por Eva. Na lógica, deveria fazer Eva. E depois, quem sabe, fazer Adão nascer de Eva. E falar, olha, Eva é a mãe de todos. Mas ele não fez isso. Ele fez um corpo e ele falou, você é Adão. E depois que Adão existiu, ele fez Eva. Quando Eva abriu os olhos, ela perguntou, onde estou? E Adão falou, você está no Éden. Quem é você? Eu sou o governante do Éden. E você? Eu sou sua auxiliadora. Bem-vindo. Vamos trabalhar. E Adão ficou muito contente, porque recebeu auxílio. Mas o pecado veio. E quando o pecado entrou, na punição do pecado, Deus fala exatamente para Eva, dizendo assim, o teu desejo, Eva, o seu desejo, está lá no capítulo 3 de Gênesis, eu não vou ler agora, o seu desejo será para o seu marido, normalmente as versões são escritas assim, mas aquela palavrinha para, precisa, algumas versões já corrigiram isso, o seu desejo será contra o seu marido. Porque a mesma palavra que é usada ali, é a palavra que é usada para Caim, quando Caim quer matar Abel, Deus diz assim, o pecado está à sua porta, aguardando por você. O pecado estava à porta, o pecado que estava lá, estava lutando contra Caim. E Deus fala, cumpre a você dominar esse pecado. E ele fala para Eva, Eva, o seu desejo vai ser contra o seu marido, e ele te dominará. É dito abertamente, sem dúvida nenhuma. A harmonia do Éden foi rompida, os papéis que eram claros são invertidos. E sabe, Deus
disse para Eva também, Eva e Adão, governem sobre toda a terra. Eva poderia governar sobre tudo, sobre os animais, sobre a vegetação, sobre as estrelas. Deus falou, a criação toda é de vocês. Dominem, não estou falando de controlar, mas o homem e a mulher têm controle de explorar, de entender. É tudo de vocês. E Deus disse para Eva, Eva, mas tem uma coisa que você não pode controlar, é o seu marido. Adivinha o que Eva quis? Pode controlar tudo, menos ele? É, mas eu quero controlar ele. E o caos se instaurou na família. E Adão também, há um livro, se você quiser ler, chamado O Silêncio de Adão. É um livro muito incômodo, porque o autor, baseando-se na forma como o texto hebraico foi escrito, prova, e eu concordo com ele, que Adão estava perto de Eva quando Eva está sendo tentada. E Eva pega o fruto. Quando Eva pega o fruto, Adão não está longe. Porque o texto fala, e Eva tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido. A forma como é escrita é aquela ideia de eu provei e dei. Ele estava do lado. Porque Adão não fez nada. E o livro vai falar sobre o silêncio de Adão. Então veja aqui, o texto dessa noite não tem a ver com machismo ou feminismo, tem a ver com Bíblia. Deus não quer que as mulheres assumam liderança espiritual. Por isso ele condenou essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profeta. Jesus falou, isso é um erro. Vocês estão tolerando essa mulher se destacar, dizendo para todo mundo que ela era o quê? Jezabel quer ter o poder dentro da igreja. E até hoje continua assim. Toda mulher que deseja ser autoridade espiritual dentro de uma igreja, ela está cedendo à tentação de abraçar o espírito de Jezabel. Estou sendo o mais franco possível. Quando uma mulher diz, eu quero ser nessa igreja a profetisa, eu quero ser a líder, porque o que o profeta era? O profeta era a boca de Deus. Quando uma mulher diz assim, aqui nessa igreja, quando eu falar, as coisas acontecem. Isso pode ser na igreja, como pode ser em casa. Há mulheres que em casa dizem, eu sou a boca de Deus, o que eu falar tem que acontecer, porque o profeta falava e acontecia. Vocês podem imaginar quantos casamentos sofrem, quantas famílias estão adoecidas, porque há muitas profetisas, entre aspas, nas famílias. E elas chegam lá e falam assim, não, eu estou nessa família para liderar. Deus me colocou aqui para ser a boca dele. Eu vou dizer A e A vai acontecer. E ai de alguém que não cumprir a boca ou não cumprir a ordem minha como profetisa. Deus há de punir, e eu mesmo vou começar a punir. O que Jezabel fazia quando as pessoas se opunham? Jezabel manipulava, destruía, corrompia. E ainda hoje, há muitas mulheres agindo da mesma forma como Jezabel. E todos nós precisamos olhar para textos como esse. Vocês toleram ela na igreja.